Oi pessoal, tudo bem? Vocês em casa, todo mundo em casa, eu também, todos os professores, mas nós vamos usar todos os meios para não deixar vocês sentirem saudades da gente, da escola, das aulas, da aprendizagem. Tá? Nosso material sugere agora, na área de gramática, que nós estudemos os tempos perfeitos, perfect tenses. Aqui no caso, três: present perfect continuous e past perfect. Cada um deles requer uma explicação separada, embora uma comparação no final se faz necessário para a gente conseguir diferenciar bem um do outro, quando usar, como estruturar a frase e saber identificar, né, em qual desses tempos está contemplada, está apresentada a frase. Tá? É conteúdo de prova, já vimos isso em sala de aula, mas a gente vai precisar reforçar, precisamos estar reforçando, porque não é tão fácil na hora lá do exercício a gente conseguir perceber as diferenças. Às vezes são muito sutis. Muitos desses tempos usam os mesmos advérbios, advérbios de tempo e outros condicionais. Tá? Então nós estamos aqui para começar a reforçar esse conteúdo e diferenciar, explicar cada estrutura de cada um desses tempos aqui. Vamos lá? O primeiro que nós vamos ver, pessoal, é o present perfect. O present perfect, ele apresenta a seguinte estrutura: o pronome, o sujeito, mais o verbo have ou has, conforme a pessoa, mais o verbo principal no particípio passado e o complemento da frase. Por exemplo, I have lost my keys. Eu perdi minhas chaves. Ele se caracteriza principalmente por não especificar o tempo. Eu perdi minhas chaves, mas não falei quando. Não sei se foi ontem, se foi meia hora atrás. Então eu simplesmente perdi minhas chaves, sem falar quando, né? Então eu estou usando o present perfect. Se eu especificar o tempo, I lost my keys yesterday, perdi minhas chaves ontem, não é mais present perfect, é simple past, passado simples. O present perfect, a estrutura também expressa ações que começaram no passado e continuam ocorrendo até o presente. Por exemplo, I have lived here since 1990. Eu tenho morado aqui, eu moro aqui ou eu moro aqui desde 1990. Ações que ocorreram durante um determinado período no passado, um período fechado, que já acabou, aconteceu lá. Por exemplo, she has lived in London for 5 years. Ela morou em Londres por 5 anos. Mesma estrutura, pronome, have ou has, verbo principal no particípio passado e o resto da frase. Aí com o advérbio for, né, que indica o período. E ações que aconteceram várias vezes no passado. Quando tem, por exemplo, né, a expressão many times, muitas vezes. We have seen that film many times. Nós vimos aquele filme várias vezes. Tá? Então, todas as situações, usando esses advérbios de tempo, desde que, por muito tempo, várias vezes, né? Mas tendo a estrutura que a gente se referiu no começo, caracteriza o present perfect. Não confundir o present perfect com o present perfect continuous, que é o que nós vamos ver na sequência. Agora, o present perfect continuous, que também expressa ação que se iniciou no passado, continua acontecendo até agora, até o presente momento, porém ele enfatiza a continuação, ele confirma a ideia de que a ação continua acontecendo. A estrutura desse tempo verbal é, novamente, o sujeito, pronome, a pessoa, mais o verbo have ou has, conforme a pessoa, né? Terceira pessoa do singular has, mais o presente perfeito do verbo to be, que é o been, e mais o verbo principal no gerúndio, quando ele termina com ing, trabalhando, brincando, working, playing,
e o complemento da frase. Por exemplo, I have been working since 8 o'clock. Eu estou trabalhando desde as 8 horas. Eu estou trabalhando, eu continuo trabalhando. I have been, eu continuo, eu estou trabalhando. Com o advérbio since. Outro, por exemplo, he has been crying for 2 hours. Chegou alguém e ele está afirmando que a criança, ou seja lá quem for, está chorando já fazem 2 horas. Ele tem chorado por 2 horas e continua chorando. Essa é a ideia embutida no Present Perfect Continuous. Então fica aí, claro, patente a diferença entre os dois tempos. O Present Perfect e o Present Perfect Continuous. E o último desta lição que nós vamos ver é o Past Perfect. O Past Perfect, ele é usado para expressar uma ação ou ações que aconteceram antes de outra ação no passado. Eu fiz isso e depois fiz isso. Por exemplo, a estrutura é o had, o verbo have no passado, para todas as pessoas, para todos os sujeitos, tá? Mais o particípio passado do verbo principal, quando ele termina com ed, played, watched, né? Que seria assistido, falado, o nosso ado. Isso é o particípio passado. Por exemplo, after I have finished the lunch, I watched TV. Depois de terminar o almoço, eu assisti TV. Depois de ter terminado o almoço, assisti TV. Nós temos toda essa estrutura aí expressa nessa ação. Uma ação que ocorreu após outra ação. Depois de ter terminado o almoço, eu assisti TV. Outro exemplo. She told me her name after I had asked her twice. Ela me disse seu nome depois de eu ter perguntado 2 vezes. She told me her name after I had asked her twice. Primeiro eu perguntei o nome 2 vezes. Depois ela me disse o nome. Tá? Então, tiver 2 frases, 2 verbos principais, 2 ações dentro de uma frase, dentro de uma ideia, expressa dessa forma, estamos no Past Perfect. Tá bom, pessoal? É isso que temos para o momento. É conteúdo da prova, do provão, mais vocabulário, né, dos textos, os diversos textos que nós temos vistos. Nas próximas aulas nós vamos avançar na apostila e nos vemos em breve nas aulas virtuais através do Zoom. Obrigado por enquanto, turma. Isso é o que temos para o momento. Tchau, até mais.